Então vamos lá, vamos iniciar agora o nosso segundo grupo de estudos no tema de relacionamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o círculo do amor, os círculos do amor. Vamos trabalhar o primeiro círculo, que o nosso primeiro círculo do amor são os pais, como vocês viram lá no vídeo. É conseguir tomar esses pais, aceitar esses pais dentro de nós. Por quê? A forma como a gente experimenta o amor pela primeira vez é através dos nossos pais. Primeiro da nossa mãe, no ventre, e depois na forma como ela vai nos acolher no mundo externo, quando a gente vem para esse mundo, e depois a gente começa a aprender a amar o diferente. O que é o diferente? É o nosso pai. Por que ele representa o diferente? Porque nós estávamos dentro da nossa mãe. Então, lá no início, quando a gente é um bebê, a gente ainda não entende essa diferença. A gente entende que eu e mamãe somos uma coisa só. Quando a gente sai do útero, é como se minha mãe fosse um pedaço de mim, uma extensão de mim. Na verdade, eu uma extensão dela, mas o bebê ele entende dessa forma. Então, o amor da mãe é o amor como se fosse de alguém igual, é um amor entre iguais. Mas o amor do pai, ele já é uma terceira pessoa, já é o amor do diferente. E a forma como a gente vai experimentando esse amor é a forma como a gente vai lidar com o amor depois nas nossas vidas, com os nossos relacionamentos, tanto com pessoas que são próximas, quanto com as pessoas que são diferentes. Como eu olho para essas pessoas que são diferentes de mim, que têm opiniões diversas, que são de grupos diferentes, como eu lido com isso? Isso, a base disso vem muito da relação com o pai. Nos próximos dias, nós vamos aprender sobre outros círculos, eu vou só citar hoje aqui para vocês. O segundo círculo, quando a gente vai evoluindo, é a infância e a puberdade, no caso, a adolescência. Então, a gente vai ampliando esse amor na nossa infância. Depois, a gente vai experimentar no terceiro círculo o dar e tomar, que a gente já falou um pouquinho no nosso último encontro sobre esse dar e esse tomar. O quarto círculo é quando eu concordo com toda a minha família, quando eu incluo todos aqueles que estavam incluídos, quando eu concordo com as pessoas do jeito que elas são. Então, esse é o quarto círculo. E o quinto e último é quando eu concordo com todo mundo, quando eu concordo com a humanidade, com o universo, com tudo. E nesse lugar onde eu concordo com tudo, eu também me coloco a serviço dessa humanidade, eu também me coloco a serviço de algo maior. Tá? Gente, alguém quer colocar alguma coisa, quer falar como é que chega aqui hoje? Não, todo mundo quietinho aí, só escutando, com a câmera desligada. Ô, Podem. Kelly, eu chego bem abalada emocionalmente com a minha mãe, você já sabe dos problemas, enfim. Então hoje eu estou num dia assim bem, que é muito, acho que veio bem a calhar essa live. Eu estou bem abalada emocionalmente, mas vamos lá. Algum episódio especial ou algo mesmo, algum conteúdo interno que emergiu? Não, um telefonema muito agressivo, difícil, que eu acho até que foi bom, sabe? Mas foi bem difícil. Bem difícil. Tá bom, tá Sim. bom, tá bom. Muitas vezes é difícil porque, assim, a gente tem que trabalhar internamente a figura da mãe, mas a mulher nem sempre é aquela mãe que a gente esperou. Por quê? Porque tem uma série de conteúdos e se a gente ficar esperando que essa mãe fosse diferente, é uma frustração muito grande, porque eles não dão conta. Muitos pais, assim como a nossa sociedade, né, gente? Vamos combinar. Tem muita gente doente, doente emocionalmente, pessoas que vêm de algumas situações, e imagino, quando a gente tem uma mãe, por exemplo, que é narcisista, ou até num nível de codependência muito alto, então,
muito controladora. Muitas das vezes a gente precisa, sim, estabelecer uma distância saudável, de, ó, é só até aqui que você vem, daqui para frente você não passa. Preciso estabelecer esse limite, claro, para a pessoa da mãe. Mas eu estou mais decepcionada comigo, porque eu até pensei, eu me senti como um vulcão que estava adormecido, e aí eu explodi novamente. Quando, na verdade, racionalmente, eu sei que eu não devo ficar cobrando, eu sei que eu não devo ficar sendo essa menina idiota, embora eu seja uma pessoa de bastante idade, mas eu não Quem falou consigo. que para você que essa menina era idiota? Ah, porque eu me sinto, porque na verdade eu já ouvi tanto, já aprendi tanto, mas eu não consigo superar essa situação. Porque está lá dentro. Está lá dentro. Esse conteúdo, imagina que a gente tem uma ferida. Quando alguém vai lá e toca na minha ferida, isso emerge, isso é com qualquer um, Luzia. Você é um ser humano, como qualquer um outro. Quando toca na nossa ferida profunda, aquilo vai emergir. Quando é que isso para de acontecer? Ou pelo menos que a gente não tem essa reação e consegue ir mais para o racional. A gente só consegue chegar neste nível da pessoa tocar na minha ferida e eu, sabe, respirar aí, calma, quando a ferida está curada. Quando eu olho ali para a cicatriz e falo, tá, a cicatriz está aqui, eu sei que me feriu, eu não vou permitir que vai me ferir de novo, né? Porque é onde eu falei, a gente às vezes precisa se defender. Porque agora, como adulto, como adultas que somos, nós defendemos a nossa criança. Nós defendemos. E às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer, até de entender como que eu defendo isso. Às vezes a gente não é, talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que elas têm uma dificuldade até em reconhecer o quanto aquelas pessoas feriram ela. Tem pessoa que, não foi nada. Por quê? Porque aprendeu que aquilo era amor, que os maus tratos eram amor, que o controle era amor, que tudo aquilo era amor. Então, tem gente que ou vai para um lado dessa revolta, de que, tipo, aquilo está me doendo e eu não aceito e tal, ou vai para esse lado de submissão, de, não, está tudo certo, não, está tudo tranquilo. Esses dias eu atendi uma cliente que eu precisei cutucar ela, porque para ela aquilo ali não doeu, não. Só que na hora que eu fui cutucando ela, porque eu via na expressão facial dela o tamanho da raiva que ela estava sentindo daquela situação. Então, racionalmente, não foi nada. Mas é a dor que estava lá dentro, do não foi nada. Era uma coisa boba, uma coisa idiota, como você falou, mas não era idiota, não é bobo, gente. Não é bobo. Cada um sabe o tamanho da dor que carrega. E às vezes a gente nem tem noção da dor que a gente carrega, porque está tão escondidinho, e eu digo por mim mesma, cada vez eu vou acessando mais e mais e mais camadas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me permitir chorar essa dor, chorar e acolher essa criança. Não tem outro remédio, não tem outro remédio. E ainda eu falei, e quando a gente vê que a gente não está dando conta de chorar e de acolher, como a gente fala, nós estamos inseridos em conteúdos que são o nosso clã e a parte espiritual, que aqui, quando a gente fala a parte espiritual, não tem a ver com religião, mas sim com algo maior, em um contexto em qual nós estamos inseridos. Então, tem momentos, Luzia, que a gente precisa recorrer para essa parte espiritual. O que é o recorrer para a parte espiritual? Pedir força mesmo para algo maior, para superar isso. Tem a parte técnica, que é a terapia trabalha, tem a parte mental, que a gente vai trabalhando, comportamental, é um conjunto. Mas tem momentos em que a gente precisa entregar essa dor, porque a dor está lá. Senão ela ia falar e, tipo, você não ia sentir, tá? Como uma pessoa que não faz o mínimo sentido para a gente. Fulano da rua, a gente passou, falou uma besteira, se é um conteúdo que não está ferido dentro de mim, me chamou disso e daquilo, estou nem aí. Mas se é uma ferida que eu carrego,
pode ser até um estranho. Na hora que ele mexe com aquele conteúdo, aquilo dói. Aquilo dói e a gente não sabe como lidar com isso. Porque é um conteúdo que já está dentro da gente, da nossa programação interna, daquilo que a gente construiu lá nessa base, desse primeiro círculo de amor, e o quanto isso interfere no nosso amor, na nossa forma de amar, de receber amor, o quanto a gente não se permite olhar para isso de uma forma mais profunda. Mas a gente vai olhar para isso depois, viu, Luzia? Depois quando acabar aqui, você me manda o áudio e a gente conversa. Beleza? Meninas, alguém mais tem alguma coisa para falar, para conversar? Eu também, para mim, foi uma semana de trabalhar coisas profundas. Toda vez que eu me pego não me sentindo muito bem, eu sei que tem coisa, eu já sei, aí tem coisa. E aí a gente vai aprofundar. Como eu falei, o caminho de cura do feminino é um caminho para dentro. É um caminho de olhar para as nossas sombras, acolher essas sombras, acolher essa dor, permitir-se chorar essa dor, permitir entregar essa dor. E é assim que a gente vai caminhando, caminhando para quê? Para que a gente consiga curar essas feridas profundas que estão na nossa alma, no nosso inconsciente, para que elas não comandem mais a nossa vida, para que a gente não saia dessa posição de reatividade e consiga olhar com mais clareza, de que foi o que ela deu conta. Ela só tinha aquilo, ela deu conta só daquilo. Até postei um vídeo esses dias da Fernanda Souza que ela falava sobre isso. Cada um faz aquilo que dá conta. Gente, alguém quer falar algo? Não? Então, vou começar aqui. Hoje a gente vai para outro livro, não mais aquele que a gente estava estudando, que era Para que o Amor Dê Certo. A gente vai, como eu falei, nós vamos navegar, surfar aí por várias águas de Bert Helling na visão de relacionamentos. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês, hoje nós vamos olhar para a simetria oculta do amor. O livro que se chama Simetria Oculta do Amor. Depois eu vou compartilhar com vocês os trechos que a gente trabalhou lá no grupo, para quê? Para que vocês reflitam com mais calma, talvez venha alguma dúvida, talvez emerja algum conteúdo, e aí eu esclareço para vocês lá também. Então, vamos lá. E hoje nós vamos começar aqui no amor entre parceiros. Está todo mundo vendo? Eu não estou vendo vocês, mas todo mundo está conseguindo ver aí o compartilhamento? Então vamos lá. Ok. Amor entre parceiros. O amor entre parceiros exige a renúncia do nosso primeiro e mais profundo amor, o amor por nossos pais. Somente depois que o apego do menino, afetuoso ou rancoroso à mãe, se resolve, pode-se dar a ele plenamente a parceira e ingressar na masculinidade. Também o apego da menina ao pai deve resolver-se antes de sua entrega ao parceiro e sua transformação em mulher. A união bem-sucedida exige o sacrifício. Deixa eu só desativar aqui. A união bem-sucedida exige o sacrifício e a substituição de nossos antigos vínculos com os pais. Os do menino com a mãe e os da menina com o pai. O menino vive seu período pré-natal e sua primeira infância, sobretudo dentro da esfera de influência da sua mãe. Se continuar ali, essa influência permeará sua mente e ele privilegiará o feminino. Sob o domínio da mãe, poderá tornar-se um grande sedutor e amante, mas jamais será um homem que aprecie mulheres ou mantenha um relacionamento afetivo duradouro.
Também não será um pai forte e dedicado para os seus filhos, a fim de ser um homem capaz de participar plenamente de um relacionamento entre iguais. Deve renunciar ao primeiro e mais entranhado amor de sua vida, a mãe, passando logo para a esfera de influência do pai. Em tempos remotos, o processo graças ao qual o menino se separava da mãe era socialmente estruturado e amparado por ritos de iniciação e passagem. Depois de cumprir esses rituais, o menino conquistava uma posição sólida no mundo do pai e não podia mais viver em casa da mãe como uma criança. Na nossa cultura, os rituais formais que antes sustentavam esse processo desapareceram, de modo que a saída da esfera de influência materna costuma ser um passo doloroso e difícil. Mesmo o serviço militar, que outrora ajudava os rapazes a abandonar essa esfera de influência da mãe e penetrar na do pai, deixou de ser viável para muitos jovens. A menina também ingressa na vida sob a influência. Só um minutinho aqui. A menina também ingressa na vida sobre a influência da mãe, mas experimenta o feminino e a atração pelo masculino de um modo diverso. O pai a fascina, e se tudo vai bem, ela consegue aprimorar a arte de atrair os homens na firme segurança do amor paterno. Se, porém, permanece na esfera de influência paterna, passa a ser a garotinha do papai. Pode amar alguém, mas não alcança a maturidade plena da mulher e tem dificuldades para se relacionar em igualdade de condições com o parceiro ou ser uma mãe generosa e dedicada. Para tornar-se mulher, a menina precisa abandonar o primeiro homem de sua vida, o pai, e reaproximar-se da mãe. Bom, gente, esse trecho aqui ele fala algo bastante importante que a gente precisa entender. Por quê? Aqui ele vai falar bem da dinâmica que hoje se fala muito aí na internet, da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Então, o que acontece? Todo mundo experimenta o amor, como eu falei lá no início, no nosso primeiro círculo, primeiro com a mãe. O primeiro círculo é com os pais, né? Mas a gente começa no amor através da mãe. Por quê? Porque a gente vem à vida através do corpo da nossa mãe. Porém, dado uma determinada fase, a criança ela precisa ir para a esfera do pai. Para quê? Para aprender a amar o diferente, para aprender a se relacionar com este diferente. E dependendo da forma como isso foi realizado, como isso foi feito, compreendido pela criança, é que vai determinar muito a forma como ela vai para os relacionamentos. Então, por exemplo, começando pelo menino. Hoje a gente vê que muitos homens ainda estão na esfera da mãe, mesmo adultos. O que significa um homem na esfera da mãe? É um homem feminino, feminino o quê? Com uma energia feminina. Ou aquele homem mais bonzinho, mais assim, banana, ou ele é um homem extremamente sedutor, mas ele não se vincula a ninguém. Ele tem dificuldades no vínculo. Aqui o Bert Hellinger fala aqui para a gente, cadê? Tem uma parte que ele fala que o homem vai. Cadê? Estou procurando aqui. Então, ele vai privilegiar o feminino e, sob o domínio da mãe, ele poderá tornar-se um grande sedutor, mas jamais será um homem que aprecie mulheres. Quer dizer, ele não é um homem que vai ser aquele masculino saudável, aquele homem provedor, cuidador, que cuida da esposa, que tem um relacionamento afetivo duradouro. Por quê? É como se o coração dele ficasse com a mamãe. Então, ele vai para a vida, mas o amor dele já é a mãe, que é o que, na análise corporal, a gente chama de traço de caráter rígido. Por quê?
o cara entrega só o corpo, o coração. Então, no início de um relacionamento com esse tipo de homem, o mesmo vale para as mulheres, tá? No início do relacionamento, enquanto está só naquela coisa da paixão, da pegação, que não envolve sentimento pela mulher, tá uma maravilha. A partir do momento que o cara começa a gostar dela, entra em um conflito por conta de que o meu coração já pertence à minha mãe. E aí é difícil para ele. Ou ele vai começar a ver essa mulher como mãe, principalmente se ela tiver esse tipo de atitude, ou geralmente são situações em que, pela questão da triangulação com a mãe, é como se ele já fosse para aquele relacionamento casado com a mamãe. Então ele vai tender a trair ou ser traído. Normalmente trair, né? Mas também vai ter tendência a ser traído. Por quê? Porque ele não consegue se entregar totalmente naquela relação, porque já está vinculado a essa mãe de alguma forma. E na menina, a mesma coisa. Ela vai para a esfera do pai, só que a menina ela tem que retornar para a esfera da mãe. Então, perceba onde está o conflito. Se o homem não vai para a esfera do pai, e olha hoje quantos homens são criados só pela mãe, quantos homens não têm essa influência do masculino saudável na vida deles. Então, isso vai interferir na forma como eles se relacionam com as mulheres. O Bert fala que antigamente existiam ritos de passagem. O que acontecia? O menino, quando chegava numa determinada idade da adolescência, ele ficava com os homens. Isso ainda existe em algumas religiões judaicas, existe, por exemplo, em ritos de passagem nas culturas indígenas. Por quê? Para que ele receba essa influência do masculino. E aí o homem vai para a esfera do masculino e fica lá. A menina não. Ela vai experimentar o diferente, a esfera do pai, e ela deve retornar à esfera da mãe. Então, se ela chega lá, ou ela se vincula a esse pai de uma forma positiva ou negativa, que tem um momento também que ele fala sobre isso. Que eles podem ver tanto de uma forma positiva como negativa. Acho que é logo no começo. Aqui, ó. Somente depois que o apego do menino ou menina, tá? Afetuoso ou rancoroso. Então, como que acontece essa vinculação maior aí? Quer dizer, que é uma vinculação doentia. Ou quando ela é muito amorosa e não consegue sair daquilo, tipo, meu pai é o perfeito, meu pai é o maravilhoso, ou quando aquele pai é totalmente ausente e ela cria-se um rancor por esse pai, né, por algum motivo. Muitas das vezes, esse rancor criado na menina ou no menino também, ele vem do quê? Da dor dessa mãe, que não permite que os filhos acessem esse pai. E quando a gente fala que a mãe não permite acesso ao pai, não é um acesso físico, porque é como se, para a gente ir para a vida, a nossa mãe precisasse aprovar que a gente fosse para o pai. Como a gente tem que sair dessa relação simbiótica com a mãe, é como se, na minha mente inconsciente, eu preciso que a minha mãe aprove este pai, para que eu vá para ele em paz, para que eu vá na direção do meu pai, para que eu aprenda as coisas do pai, para que eu aceite esse pai no meu coração em paz. Porque se a minha mãe ela tem muitos conteúdos contra esse pai, mas eu vou com culpa. Lembra que a gente conversou sobre a culpa e a inocência? Eu vou com culpa para esse pai. Eu não me permito amar esse pai, eu não me permito amar esse diferente plenamente. Eu não me permito me entregar a esse amor do primeiro círculo. E aí, isso tudo vai ser a base das nossas relações. E aí, poxa vida, Kelly, mas já na minha vida foi tudo truncado. Na minha foi, tá? E como que a gente resolve isso? Como eu sempre falo, primeiro tomando consciência e depois a gente precisa ir fazendo esses movimentos. E a gente já fez alguns, de deixar com a mamãe a visão dela, de acolher esse pai do jeito que foi, mesmo que eu não tenha conhecido, parte de mim é ele, e reconhecendo essas partes em mim. Então, é um processo que muitas vezes precisa, sim, de terapia,
para haver esse acolhimento interno, porque senão fica um buraco aí, e fica difícil para a pessoa ir adiante nas relações, porque existe esse entroncamento, que na verdade é emaranhamento, né? Existe esse emaranhamento. Quando a gente resolve isso internamente, fica mais fácil. Então, eu consigo desvincular dos meus pais e seguir para algo novo, um próximo nível. E aí já diz lá na Bíblia, né? Deixarás pai e mãe e formará, né? E unirá-se ao outro e formará uma só carne. Então, como que eu posso se eu não deixo meu pai e minha mãe? Então, eu só consigo ser plenamente feliz nos meus relacionamentos quando eu consigo deixar para trás esses pais. Só que, Kelly, eu já deixei para trás, não quero nem saber esses pais tóxicos, não sei o que, não sei o que lá. Só que se eu tenho um rancor e algo que ainda está me vinculando a eles, que ainda está ali devendo, eu vou levar isso para os meus relacionamentos. Porque, na verdade, eu ainda não deixei. Então, é pelo amor e pelo rancor, pelo afeto e pelo rancor, a gente vai se vinculando. E quando eu falo rancor, gente, às vezes a gente acha, não, mas eu não tenho rancor, já perdoei. Mas quando a gente vai lá no profundo, ainda tem uma dor ali. Ainda tem algo que eu estou esperando do meu pai e da minha mãe. E aí eu vou para os meus relacionamentos buscando esse algo. E nesse lugar, os meus relacionamentos não têm força. Porque primeiro que eu vou atrair uma pessoa na mesma condição que eu. A filhinha do papai vai atrair o quê? O filhinho da mamãe. Porque ela está nessa esfera do masculino, ela não se permite ser fraca, vulnerável. Não fraca, vai, que a mulher não é fraca. Ela não se permite ser vulnerável, ela não se permite se entregar, porque ela precisa estar nesse lugar de controle. E aí, ela vai atrair o quê? Um homem que aceite este controle, que nada mais é do que um homem que está no seu feminino. Então, é um pouco mais complexo nesse sentido. Gente, deu para entender, tá todo mundo quietinho. Alguém tem dúvida? Perguntem, se quiser escrevam no chat. Eu falei que eu ia movimentar o grupo, mas essa semana eu não fiquei muito bem. Mas nessa próxima eu vou movimentar mais esse grupo para ver se esse povo começa a participar, fazer pergunta, mesmo que não consiga vir ao vivo, mas para que a gente possa interagir um pouquinho mais para se aprofundar nisso. Ninguém tem dúvida, gente, é um assunto bem complexo. Todo mundo entendeu? Eu vou continuar. Hoje eu não vou me estender muito, tá? Porque minha garganta tá complicada. Ô, Kelly, Pode falar. deixa eu te falar uma coisa. Na prática, como é isso da mãe, como é que se diz? Da mãe permitir que a filha vá para o pai? Na prática, porque a gente sabe que no dia a dia existe o relacionamento pai e mãe, existe o dia a dia, existe as broncas, as alegrias, o carinho. Como que é isso, emocionalmente? Então, como que essa mãe permite que o filho ou a filha, os dois, né? Porque como que ela permite? Quando ela olha para esse homem e reconhece ele como ele é o pai dos meus filhos, está tudo bem, está tudo certo. Ele pode não ter sido um bom marido para mim, ele pode não ter sido um bom pai até para os filhos, que pode acontecer isso, mas é o pai que você tem. E quando ela aceita isso, só que tem mulher que não aceita. Ela escolheu o cara, ela deitou com o cara, ela fez o filho com o cara, mas ela não aceita que aquele é o pai do filho dela. Tá? Então, assim, até aí não vou nem entrar em mérito de abuso, quando é um filho de um abuso, porque a gente sabe que envolvem coisas muito maiores e realmente envolve uma dor muito grande, e aí o destino daquela criança já vem marcado por algumas coisas, mas vamos pegar uma família normal. Mesmo que os pais se separem, é entender, ó, esse é o seu pai. Ele tem defeito? Tem, ele tem qualidade? Tem, mas é o pai que você tem. É isso, só que o que acontece? Às vezes essa mãe não é capaz disso. Ela joga aquele rancor tão grande, aquela dor dela, então ela vive falando, ah, seu pai, aquele traste, ah, aquele não veio buscar, olha só, não vamos convidar para o aniversário, porque ele vem, só faz desastre. Tá entendendo?
aquela coisa toda, na cabeça da criança, é como assim, eu não posso aceitar o meu masculino. Se eu olhar para isso, então ou ela se vincula no amor ou na raiva. E quando eu me vinculo na raiva, eu continuo é o mesmo processo. Eu estou vinculada, só que assim, eu tenho uma raiva daquele homem que era meu pai, por quê? Porque ele abandonou minha mãe, não sei o que lá. E tem muito homem que fica nessa posição de raiva do pai, mesmo que não expresse do masculino, porque o pai abandonou a mãe, que não sei o que não sei o quê. Só que quem foi abandonado? A mãe, não ele. Muitas vezes. Quem foi traída? A mãe, não ele ou ela. E aí essas crianças, elas tomam essa dor para elas. Só que o que acontece? Qual que é um caminho de solução quando a mãe faz esse tipo de coisa? É a gente trabalhar internamente de que tipo, mãe, esse problema é seu. É deixar com os pais, é onde a gente trabalha em constelação, em movimentos sistêmicos. Isso é seu, mãe. Eu escolho trazer um olhar para o meu pai diferente. E, às vezes, é como eu costumo orientar meus clientes, e que foi algo que eu trabalhei comigo. Então, eu vou orientar sempre coisas que eu já vivenciei e que deram certo para mim. Vou pegar um exemplo do pai do meu filho. Eu tive muitos conflitos. E eu teria motivos para afastá-lo do meu filho. Se eu fosse na lei, falava lá para o juiz, ó, proíbo de ver, tal, não quero que veja, no distanciamento, uma série de coisas. No entanto, eu desvinculei isso. Trabalhei isso internamente nele. Para quê? Para que esse masculino dele fosse para fora, fosse emergindo, para que ele pudesse. Tá tudo bem, filho, você ir para o seu pai. Ele tem algo de bom, alguma coisa, todo ser humano tem. E eu entendo que, às vezes, a gente pode não. Tem casos e casos que não dá para você mandar uma criança para uma pessoa que está numa situação, né, que não tem condições de cuidar nem de si, quanto mais de uma criança. Mas trabalhar essa imagem interna na cabeça da criança, de que, filho, é aquilo, é o pai que você tem, é doente, tem situações, mas tem algo de bom. Ressalte o que tem de bom daquele pai no filho. Para o homem, quanto mais a mãe conseguir ressaltar o que tem de bom no pai, no filho, reconhecer nele, você tem, sabe, a cor dos olhos do seu pai, que era bonito, alguma coisa de bom, você vai estar ressaltando esse masculino nesse filho. E para a filha é a mesma coisa, só que é o quê? O feminino. Também, se o pai, num relacionamento, maltrata também aquela mãe, então, assim, ou só a filha é a princesinha e a mãe fica em segundo plano. Então, várias dinâmicas que acontecem nas famílias, elas vão influenciar diretamente a forma como a gente construiu tudo isso nos nossos relacionamentos. Deu para entender mais ou menos ou não, Luzia? Deu? Mas é isso, basicamente é reconhecer isso no seu filho, na sua filha, e tem mãe que não deu conta. Não deu conta. Então, essa mãe, ela precisa autorizar internamente. Autorizar nada mais é do que aceitar. Aceito, esse é o pai do meu filho. Escolhi, errei. Errou, mas no fundo acertou, porque se ela tivesse ficado com outra pessoa, não seria aquele filho, seria outro. Então, o que ele tem de melhor? A vida. Se não fosse por ele, não teria esse filho. Sentir gratidão. Eu, recentemente, acho que tem alguns meses atrás, eu me coloquei nesse lugar de escrever até um texto, né, para o pai do meu filho, porque eu não tinha reconhecido. Durante muito tempo foi muito difícil reconhecer muitas coisas nele. Então, hoje eu agradeço, porque assim, eu olho para o meu filho e eu vejo, se não fosse esse pai, não teria esse filho. Então, é olhar para esse lugar. Quando a mãe consegue olhar para esse lugar, fica mais fácil dela aceitar esse homem. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? TT disse que está trabalhando, mas tem a Bruna hoje está quietinha, Maria, alguém quer falar? Natália. Depois que você falou comigo numa das nossas sessões, para a gente poder pegar o melhor que a gente tem dos nossos pais,
eu meio que incorporei isso, sabe? E eu consegui ver coisas boas dos dois lados. Olha que coisa boa. E a vida, assim, tem melhorado bastante. Depois até vou te mandar uns áudios, assim. Ai, que bom! Né? Melhora de um lado, mas você tem que abandonar alguma coisa, né, assim, do outro, aí a gente acha que é ruim e a vida vai tomando seu rumo e a gente vai se adaptando. Mas eu tive visitando meu pai nesses últimos dias, aí eu falei, caraca, eu sou igualzinho meu pai nesse sentido, eu vou tomar isso para mim com força e fazer dar certo, sabe? Porque tinha aquele hábito, eu não sou assim, não posso. E Aí eu tô negando mas algo tem de bom. coisas boas, você tem que pegar as coisas boas, e é assim que eu tenho feito, entendeu? Tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Isso aí. E um processo que foi muito dolorido para você, né? Foi. Eu tenho Foi muito, sim. E assim, é isso aí, é isso aí. Deixa o que eles não é legal, que é a parte doente dos nossos pais. Todo mundo tem, nós também temos. Pode ser que, mas o deles é muito maior que o meu. Que bom, sinal de que eu evoluí. Isso. Que bom que o deles, a parte ruim é maior do que a minha. Sinal de que eu consegui superar e evoluir tudo isso. Fico muito feliz, viu, Natália? E assim, é um processo, gente. É um processo de uma vida, tá? Não pense que eu não caio nos meus buracos, não. Não, e quando a gente vai aprendendo que a gente não pode se colocar acima dos nossos pais, às vezes eu fico assim, porque minha. Eu falo, não posso, não devo me colocar acima, tá bom? É desse jeito, deixa eu ver como eu vou contornar. Isso. E assim vai indo. É a tomada de consciência de que, tipo, agora eu já sei. Eles não sabem ainda. E nem vão saber, ou nem querem, não importa. Tá entendendo? É a consciência que eles têm, mas eu quero fazer diferente. A vida é minha, agora eu tomei conta da minha vida. E agora eu escolho de melhor. Tem um vídeo do Décio, eu não sei o sobrenome dele. Eu só sei que ele é o fundador do IDESV, que é o instituto que trazia o Bert Hellinger para o Brasil. Né? Ele dá formação, ele é um médico, constelador famoso, e tem uma vez que eu escutei a história dele, ele falou que ele era médico já, mas ele não conseguia ganhar dinheiro, ele não prosperava, porque ele tinha uma raiva muito grande do pai, né? Então, ele não conseguia prosperar na vida dele, porque não aceitava algumas coisas do pai. Quando você falou, ele falou exatamente ele tocou exatamente nesse ponto, que quando ele conseguiu ir lá e se reconciliar com esse pai, que ele começou a perceber nele coisas que ele era igual ao pai, e que eram potências para o trabalho dele. E dali para frente, a prosperidade começou a vir. E não é do dia para a noite, gente. Jogou a pedrinha no lago. Eu fiz uma constelação hoje, amanhã está tudo resolvido. Não. Aí, para cada um, vai ser um processo. Tem gente que com uma semana dá uma virada. Igual eu falei, eu tive uma cliente que foi no dia seguinte, agora eles já estão até morando junto. Vão casar em novembro e estão morando junto. Ia ser em maio, encontrei com ela essa semana. E essa até falei, você precisa gravar um depoimento para mim. Porque assim, foi no dia seguinte, ela já conheceu um moço que era vizinho, passeando com um cachorro na rua, ele também com os dele. E aí? Mas tem gente que é uma semana, tem gente que é anos depois. Essa semana, acho que foi essa semana, um amigo me mandou. O ano passado ele foi na minha casa, porque ele ouviu eu falar essas coisas, e ele falou, Kelly, faz uma constelação para mim, aí eu fiz. E ele falou para mim, agora na Páscoa, ele me mandou mensagem, ele falou, Kelly, sabe aquela constelação que a gente fez? Quer dizer, quase um ano depois, não um ano depois. Ele falou, então, deu vários resultados. Eu fui fazendo vários movimentos, porque foi tomando consciência, ele falou, deu vários resultados. Ele falou, um dia a gente vai conversar, porque eu quero te contar com calma. Eu falei, tranquilo. Então, assim, é trazer para a consciência e ir trabalhando. Isso eu pego, isso aqui. A gente tem que aceitar tudo. Tudo que vem dos pais, só que tudo em termos, aceitar no coração. Mas, às vezes, eu preciso que, esse limite. Isso aqui eu não aceito mais de você, eu não tolero. Não tem como. Então, às vezes, a gente precisa se afastar, não visitar, até trabalhar aquilo. E, às vezes, não dá. Vou ter que trabalhar só no coração, porque a convivência com a pessoa não tem condições. A pessoa está doente a tal nível
que ela não está em condições de ter uma convivência saudável com ninguém. Então, às vezes, eu preciso me preservar. E, às vezes, a mãe precisa preservar o filho daquele pai. Ou vice-versa, o pai preservar o filho daquela mãe. Num primeiro momento. Por quê? Porque é algo difícil, uma realidade muito difícil. Mas que bom, fico feliz. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Nós vamos continuar aqui. Pode falar. No começo desse ano, eu também fiz um movimento com meu pai. Eu percebi que eu julgava muito ele, porque eu ainda estava olhando ele com os olhos da minha mãe, como egoísta. Sempre falei, meu pai é muito egoísta, porque eles se separaram, eu tinha 8 anos, eu fiquei com minha mãe e ele nunca foi um pai presente, né? E aí eu sempre olhando ele com esse olhar, sabe? Ele não me via, ele sempre colocava as outras coisas como prioridade e tudo. E essa coisa do egoísmo, quando eu fui fazendo esse movimento de olhar para ele, eu falei, tá, mas o que é esse egoísmo? Né? É olhar para si. E eu percebi muito isso em mim. Na verdade, é que eu tenho, mas eu estava negando em mim. Eu sempre estava colocando os outros como prioridade e nunca olhava para mim. E era uma qualidade do meu pai, né? Querendo ou não, é uma qualidade, né? E eu não estava olhando. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a olhar para mim, comecei a ser egoísta, mas não no sentido ruim da palavra, sabe? E nossa, depois disso foi uma transformação muito grande. Tá vendo só como vocês... Muitas vezes a gente faz um movimento sistêmico sem saber. Você não tinha esse conhecimento, mas você foi se aprofundando, foi vindo as respostas. Quando eu falo que eu fiz esse movimento do meu filho em direção ao pai dele, desde o início, por mais que eu tivesse a minha dor, né, tentando, hoje, claro, de uns tempos para cá, consegui fazer isso de uma forma mais efetiva, mas mesmo no início, sem querer, eu fui para esse movimento, de deixar minha raiva comigo, e não passar para o meu filho, mais ainda sofrimento para aquela criança. E hoje eu vejo o homem que ele é, às vezes eu até brinco, eu falo, eu vejo meu moleque com 18 anos, eu vejo ele muito mais homem do que uns de 40, ainda um monte de 40 que tem, e já está correndo atrás do dele, está naquele movimento que a gente vê do masculino. Hoje ele tem uma boa relação com o pai, então eu sempre trazer esse olhar de compaixão. Eu não tive isso. Eu acabei me vinculando à dor da minha mãe e eu fui para esse relacionamento com o meu pai rancoroso. Foi uma vida inteira onde hoje eu estou aqui neste processo por conta dessa relação, que foi muito doentia na minha vida, que me trouxe muitas sequelas, que foi a relação dos meus pais. Eu me vinculei de forma profunda. E depois a gente vai trabalhar essa questão de irmãos. O filho mais velho, sistemicamente, ele sempre toma mais essa parte. Então, quem é o filho mais velho, aí os primogênitos, eles tendem a tomar mais para si, essa coisa de resolver o problema do clã. Gente, mais alguém quer compartilhar? Eu vou seguir aqui. Se não vou seguir, vamos ver aqui. Aqui o Bert vai responder algumas perguntas, tá? Para que vocês... O Bert vai começar a responder algumas perguntas a respeito desse tema que as pessoas fazem lá. Como eu falei para vocês, os livros do Bert Hellinger, a maioria deles, quase todos, são transcrições de trabalhos que ele fez. Então, tem trechos que é ele que escreveu, tem trechos que são só transcrições daquilo que ele falou, daquele trabalho que ele realizou, tá? Então, perguntas e respostas. Pergunta: a criança pode ter um relacionamento igual com o pai e a mãe? Hellinger: sem dúvida. Isso acontece quando os meninos passam para a esfera de influência do pai e as meninas retomam a da mãe. Se você observar pessoas reais, verá que o filho ligado ao pai respeita e valoriza mais a mãe do que aquele que permanece apegado a ela. E a mãe nada perde.
Do mesmo modo, a filha que saiu da esfera de influência do pai e regressou à da mãe, não perde o pai e nem ele a perde. Ao contrário, passa a respeitá-lo e valorizá-lo ainda mais. Mais importante ainda, o relacionamento dos pais se fortalece quando os filhos se aproximam do pai e as filhas se reaproximam da mãe. Então, não há confusão na família. Bom, gente, vou resumir aqui para vocês entenderem. Voltando a lembrar, a criança nasce na esfera de influência da mãe. Então, tudo aquilo que a mãe, os primeiros traços de caráter, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que não tem a ver com a parte sistêmica, mas eu gosto muito porque é uma abordagem que eu aprendi assim e que casa de uma forma bem interessante. Quando a criança nasce, aí tem os primeiros traços, que é o esquizoide, depois o traço de caráter oral. Então, até o traço de caráter chamado de masoquista, a criança ela está naquela influência da mãe. Então, aquilo que a mãe faz, aquilo que a mãe pensa, vai influenciar na vida da criança, na construção do caráter dessa criança. A partir do momento que ela autoriza, o que é o autoriza? Já expliquei. É quando a mãe permite, aceita esse pai na vida do filho, tá tudo certo, essa criança vai para a esfera de influência do pai. Ah, mas eu nunca tive pai. Mas, de repente, a mãe contou essa história de uma maneira leve para esse filho. E não botou toda a sua dor ali, tipo, filho, foi que seu pai deu conta, ele foi embora. Aqui ele fala também, lá no outro trecho ele falou que o homem, que ele permanece vinculado na esfera do pai, ou melhor, da mãe, ele tem dificuldade em ser pai. E a mulher que permanece na esfera do pai, ela tem dificuldade em ser mãe. Por quê? Porque estão despolarizados. Né? O homem está no feminino, a mulher no masculino. Então, eles vão ter dificuldade nessa paternidade. Então, já vamos entendendo isso. Então, essa criança cresce, vai para essa influência do pai, tanto a menina como o menino. O menino tem que ir e ficar, porque ele é homem. A menina não, ela tem que ir, experimentar o diferente e voltar para a esfera da mãe. Então, assim, conheço meu pai, sei como é que meu pai funciona, sei que meu pai tem coisa boa, tem coisa ruim, mas está tudo bem, não tem aquele peso na relação com o pai. Só que eu preciso conviver o quê? Com as mulheres da família. Agora, se aquela menina só papai, aí vou jogar futebol com meu pai, vou não sei o que lá com meu pai, é muito comum a menina ser grudada no pai, né? Principalmente nessa fase que ela vai para o pai, que é a fase de 4, 5, até uns 6, 7 anos de idade, a menina costuma ser muito grudada com o pai. E o menino com a mãe. Então, nessa fase aí, é importante que depois, nos 6, 7 anos, essa criança volte para a mãe, principalmente na fase que a gente chama de fase genital. É importante que a menina entenda que aquela mãe é uma boa mulher, ela é legal, porque o pai também não precisa ter essas ressalvas quanto àquela mulher. Então, no fundo, a gente é bastante influenciado pelo relacionamento dos nossos pais. Isso é o fato. A forma como os nossos pais se relacionavam entre si vai influenciar na forma como a gente relaciona, nos nossos relacionamentos amorosos e até nos nossos relacionamentos em geral com as pessoas. Então, isso vai determinar alguns padrões. A forma como meu pai tratava minha mãe, como não, filha, vai lá com a sua mãe, fica um pouco com ela, sabe? A sua mãe olhar para a mulher e ver como ela era boa, como reconhecer esses valores na mãe. O filho vê aquele amor do pai pela mãe, da mãe pelo pai. Então, isso é muito saudável, é muito importante. Todo mundo teve isso? Não, a maioria não teve. Vamos combinar que nas famílias de hoje é a minoria. Pode se separar os pais e continuar bem? Pode, quando ambos os pais reconhecem isso um no outro, e pode também ter o filho construir isso de uma forma saudável, tá? Alguma dúvida? Vou continuar aqui nas perguntinhas, vamos lá. Então, mais uma pergunta. Será que eu entendi bem? Quando eu tomo o meu lugar junto à minha mãe, afirmo o seu direito à feminilidade? Hellinger, não. A mulher que se julgar
possuidora da autoridade de afirmar ou negar o direito da mãe à feminilidade, coloca-se acima dela. Então, o que ele quer dizer aqui? Se eu me coloco melhor que a minha mãe, eu estou acima dela. Se eu quero ser uma mulher melhor do que a minha mãe, eu estou acima dela. Então, nesse lugar, eu não consigo ir para essa influência do feminino. E se eu simplesmente aceitar? Aceitá-la implica uma generosidade superior de sua parte. Mas aceitar e afirmar a própria feminilidade como um presente é humildade. Então, quando o Bert fala assim, eu aceito, imagine você dando um presente e a pessoa falando, eu aceito. Você está dando presente. Ela só tem que receber com alegria e não dizer se ela aceita ou não aceita. Então, assim, você recebeu o feminino da sua mãe, só que eu não quero. Tudo bem, já trabalhei, fiz lá um monte de constelação. Agora eu aceito, tá? Eu aceito esse feminino. Então, assim, isso não tem força. Porque, agora, quando eu vejo isso como um presente, nossa, estou recebendo isso, aí sim eu me abro para esse feminino. Porque eu estou recebendo com alegria. No caso aqui, ele coloca que nesse lugar é um lugar de humildade. Quando eu aceito, eu aceito. Né? Que às vezes eu nem aceito. Conseguiram entender essa nuance que eu estou colocando aqui para vocês? Porque, na verdade, é igual assim, eu aceito a minha mãe como eu aceito a minha mãe. Você é sua mãe. Só que é difícil para a gente processar tudo isso, principalmente quando a gente tem uma mãe ou um pai que foram muito tóxicos. Reconhecer isso dentro da gente é muito difícil, é um lugar muito difícil, é muita dor, é muito choro para pôr para fora. Porque existe uma dor aí profunda, profunda, que foi construída nessa relação. Só que aí, o Bert fala, não sei se é nesse livro, mas acho que mais para frente, nesse lugar até do aceitar, na verdade, tomar os pais não é aceitar, mas receber com alegria aquilo que eles têm de bom. Receber o que de melhor eles têm. Vou continuar só um pouquinho, depois eu escuto vocês, gente. Aí ele coloca assim, não, agora que já é outra pessoa. Reiner, um membro do grupo. É estranho que tanto se escreva sobre a relação com a mãe e filho, e tão pouco sobre a relação pai-filho. Hellinger pergunta, você tem filho ou filha? E o Reiner, uma filha de 8 anos. Hellinger, então já é tempo de deixá-la voltar para a esfera de influência da mãe. Reiner, sim, tenho pensado muito no processo de deixar minha filha ir, mas, ao mesmo tempo, acho que não há nada que eu possa fazer para que isso aconteça. E Hellinger diz, claro que há. Reiner, quero dizer que eu não posso forçar, devo deixar acontecer. Não, você pode. Mas não é o que eu quero. Bem, aí o Hellinger fala, bem, pelo menos a mensagem é clara. O que venho dizendo tem implicações definidas para a ação. De outro modo, economizaria minhas palavras. E Reiner diz, então, o que eu deveria fazer? Hellinger, bem, quando você olhar para ela, poderia, por exemplo, admirar nela a sua esposa. E o Reiner diz, boa ideia, gostei. Rindo. Hellinger, poderia ainda dizer à sua filha que ela é quase tão bonita quanto a mãe. O que ele quer dizer aqui com esse quase tão bonita quanto a mãe? Se o pai... Eu quero que vocês comecem a perceber como é essa coisa da influência do pai, da esfera de influência. A menina está lá na esfera de influência do pai. E o menino na esfera de influência da mãe. Mas vamos, aqui no caso que o Hellinger está falando do rapaz, né, do menino, da menina, que está na influência do pai. Então, ele fala assim, como você pode fazer, que foi o que eu já tinha falado para vocês antes, admirar nesse filho as qualidades desse pai. Então, falar para a filha, admirar as qualidades do quê? Principalmente as masculinas, para o homem. E para a menina, principalmente as femininas. Então, quando olhar para ela, por exemplo, admirar a sua esposa. Dizer, você é quase tão bonita quanto a sua mãe. Como dizer, você não é mais bonita que a sua mãe veio primeiro.
Porque aí, quando ele fala esse quase tão bonita quanto a sua mãe, ele deixa a filha dele no lugar dela, de pequena. Tipo, você é linda, mas a sua mãe veio primeiro. Você só é linda porque existiu a sua mãe. Então, nesse lugar, a filha não se engrandece, ela não se coloca. Agora, quando o pai fala, você é a mulher mais bonita, você é a princesinha do papai, você não sei o quê, ele coloca essa mulher de igualdade com a mãe. É onde começa o tal do traço de caráter rígido, que vai levar para essas questões aí da triangulação, do sentimento de traição, e entre outras coisas. E, nesse lugar, a filha, muitas vezes, ela acaba se sentindo maior que essa mãe, ou melhor. Por quê? Porque esse pai não permitiu colocar a filha no lugar dela. O mesmo acontece com o menino, só que o contrário. Deu para entender, gente? Eu vou só terminar aqui. Ixi, tem bastante. Mais um trechinho aqui dessa parte da filha. E aí o Reiner fala assim, outra coisa que me incomoda é... E o Hellinger interrompe ele e volta-se para o grupo. E diz assim, ó, ele está mudando de assunto, mas tudo bem. Percebeu que a coisa estava ficando séria e que precisa encará-la. Às vezes, quando o pai se apega à filha, fica difícil para esta regressar à esfera de influência da mãe. Ela se sente importante e acredita ser capaz de atender à necessidade do pai. Mas isso é tarefa pesada demais para uma criança. Em comparação com uma esposa, uma filha não passa de um prêmio de consolação. Então, a esposa é maior na vida desse homem, a esposa. E isso vale também para o menino. Então, quando a mãe olha para aquele filho e se apega demais, ele não vai ter força para ir para as relações. Tá? E aí ele pergunta assim, a noite passada, na cama, pus-me a pensar sobre as esferas de influência da mãe e do pai. Você disse que o homem macho é aquele que permaneceu na esfera da mãe por muito tempo. E o homem efeminado? Você diria que essa tendência é resultado da permanência excessivamente longa na esfera do pai? E o Hellinger diz, não. Sob esse aspecto, o machão e o efeminado são a mesma coisa. Ambos permanecem na esfera de influência da mãe. Um Dom Juan é também um filhinho da mamãe, que não chegou à masculinidade. Ele acha que, possuindo muitas mulheres, vai continuar a participar para sempre da feminilidade. A necessidade de parceiros múltiplos surge da permanência na esfera materna. O homem que escapa dessa esfera pode tirar de sua parceira aquilo que ele necessita e entregar-se a ela, tornando-se, por sua vez, parceiro. Fanfarrões, conquistadores e machões são todos queridinhos da mamãe. Gente, aqui acho que está bem claro, né? O que ele fala. E hoje a gente percebe como as pessoas... Você vê a criança, né, ali presa ainda, num homem de 40, 50, na mulher de 40, 50, como ainda estão ali presos na criança. Você vê o quanto hoje, no mundo adulto, eu acredito que não seja só eu que vejo isso. Quantas pessoas adultas ainda enfrentam muitas dificuldades em estabelecer um relacionamento e acabam tendo, principalmente os homens, tipo, quanto mais mulheres, melhor. Hoje a gente vê esse movimento também nas mulheres. E aí, lá na semana passada, a gente estudou sobre o vínculo, onde fala o dano que isso pode causar. Então, o homem vai aí para a vida ou como um Dom Juan, e aí ele foi o que eu falei para vocês no começo. Ou o cara vira um filhinho da mamãe, que é o homem efeminado, que ele fala, né? O filhinho da mamãe, aquele cara banana, aquele bonzinho, aquele que a mulher pisa em cima dele, ou ele vira um machão, mas não é um machão saudável, é aquele masculino que eu sou o pegador, eu faço e aconteço. Então, ambas são polaridades de uma mesma coisa, do filhinho da mamãe.
O cara vai buscando nas mulheres esse feminino que ele encontrava na mãe. Só que, na verdade, ele não vai encontrar algo que complemente de forma saudável, porque ele também não está saudável. Então, quando a gente atrai esse tipo de homem, o que a gente tem que entender? Vou falar aqui porque a maioria, nós todas aqui somos mulheres, né? Até tem os homens no grupo, mas eles não participaram ainda. Então, vamos falar para as mulheres. O que a gente tem que entender? Que quando a gente vai para um relacionamento e a gente percebe que está atraindo esses caras, esse tipo de homem, e eu vi lá no grupo que tem muitas que estão solteiras, sem relacionamento, significa o quê? Opa, é o meu feminino que está em desequilíbrio. Eu preciso trabalhar nisso, eu preciso voltar para essa esfera da minha mãe. E como que eu faço isso hoje, adulta, se isso não foi feito de uma forma saudável na minha infância? É trabalhando internamente a figura dessa mãe e a figura desse pai, para me desvincular, tanto dos rancores como do amor excessivo, quanto desse encantamento de ser a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe. Gente, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses trechos das perguntas? Tudo certo? Todo mundo quietinho? Então, vamos lá. Eu vou só encerrar essa questão das perguntas para a gente ir para a nossa prática. Poderia me explicar melhor o seu conceito de esfera de influência? E Hellinger diz: sempre evito definir conceitos. O que estamos discutindo não são conceitos verdadeiros ou falsos. Eu tento descrever experiências difíceis de um modo que nos possibilite encará-las melhor e que seja mais útil às pessoas com problemas. Nada mais. Se pretendemos que nossas descrições são a verdade, elas logo serão uma teoria falsa e desacreditada. O que eu digo não é absolutamente verdadeiro. É apenas uma abordagem fenomenológica de certas dinâmicas que venho observando há anos em meu trabalho com casais e famílias. Eu quero que as coisas parem por aí. Por favor, não exijam do que eu digo mais do que eu quero dizer. Portanto, estar na influência de uma pessoa significa simplesmente estar sob a influência dessa pessoa. Por exemplo, quando é muito importante para uma menina agradar o pai, ela está em sua esfera de influência. Já em muitas famílias, mãe e filho tramam para desdenhar o pai ou ser condescendentes com ele. Eis, em suma, o que eu quero dizer. Pergunta. Bom, aqui nesse trecho que ele fala do certo e errado, do verdadeiro ou falso, o que acontece? O Bert Hellinger, todo o trabalho dele é um trabalho fenomenológico de observação. Ele foi observando, e isso acontece, gente, em vários processos científicos, por exemplo, como que é descoberto leis, como que é descoberto algumas coisas no ramo científico? Através de um trabalho de observação e pesquisa. Que foi o que o Bert fez. Só que o que ele sempre coloca que isso não pode ser engessado. Por quê? Porque as coisas vão aparecendo novas pistas, novas coisas. E se você pegar, eu não sou uma estudiosa profunda da obra do Bert, mas conheço um pouco. Se você pegar o começo da jornada e os últimos livros onde ele fala do movimentos do espírito, da alma, você vai ver que a visão dele foi se modificando aos poucos, em alguns sentidos. Mas algumas coisas, a base ainda é a mesma, que são as leis do amor, né? As 3 leis sistêmicas. Então, aqui, quando ele fala sobre essas esferas de influência, nada mais é para que não se perca essa hierarquia e não haja a exclusão. Então, aqui ele fala de um equilíbrio das 3 leis, do equilíbrio, que é os pais dão e os filhos recebem, da hierarquia, mamãe veio primeiro, papai veio primeiro, você vem depois, você é linda, maravilhosa, te amo, né? Mas sua mãe veio primeiro. Então, o filho se mantém naquele lugar. Quando a mãe também fala mal do pai, não sei o quê,
Então, isso daí vai causando o quê? A criança vai se colocando num lugar que não é dela. Ela vai entrando naquele lugar. Às vezes, eu até falei, já fiz uns vídeos falando sobre isso, quando o pai vai embora, o filho se coloca naquele lugar. E por que o filho se coloca naquele lugar? Porque a mãe permite. Porque a mãe fala, agora eu só tenho você, agora é vocês. E aí, ela não vai para um outro relacionamento, ela fica presa ali naquela situação. Isso é muito comum acontecer hoje nas famílias, tá? Vocês têm alguma pergunta nesse trecho? Alguma dúvida? Minha voz já está indo embora. Vamos lá. Vou continuar, então. A menina... Aqui. A menina também tem seu primeiro relacionamento com a mãe. Se ela precisar voltar à sua esfera de influência, é porque a deixou passando para o pai? Hellinger, rindo, exatamente. Por isso, tudo é mais fácil para as mulheres, basta lhes voltar. Mas o homem acha o feminino tão poderoso, tão atraente, tão insinuante, que lhe é difícil renunciar a ele. Ele não pode fazê-lo sozinho. Se quiser deixar de ser menino para tornar-se homem, terá que se associar ao pai, ao avô e ao mundo masculino. Só aí encontrará forças para escapar da esfera da mãe. Esse trechinho aqui, gente, ele é bem importante. Porque ele fala assim, a menina, quando ela quiser, ela pode voltar para a esfera da mãe? Sim. Ela precisa da autorização desse pai? Não. Mas o menino já é mais difícil. Por quê? A menina já experimentou a mãe, ela foi para o pai, então ela volta, ela sabe o caminho. Ela já foi para esse caminho. Quando o menino está na esfera da mãe e ele não, essa mãe não permite, ele não entende que é permitido para ele ir para a esfera desse pai, o caminho dele vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque aqui o Bert fala, o feminino é tão sedutor, tão atraente, tão insinuante, que é difícil para ele renunciar a esse amor da mamãe para ir para a vida. E ele só vai conseguir isso se ele tiver uma força de outros homens. Quais são esses homens? De preferência o pai ou o avô e o mundo masculino. E lá naquele outro trecho ele falou que o serviço militar, por exemplo, era algo que ajudava esses meninos a se transformar em homens. Por quê? Porque ali é um ambiente extremamente masculino. Então, um moleque vai para lá, muitos, eu já vi acontecer isso com muitos, de um moleque sair um homem, porque ali ou ele virar homem, né, ele vai ter que agir como um homem. Para quê? Para que ele ganhe essa musculatura e ele consiga ir para a vida dele numa outra polaridade, que é diferente das mulheres. Fez sentido para vocês? Tem alguma dúvida nesse trecho? Deixa eu ver aqui. Está acabando. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou prosseguir aqui. A menina não perderá alguma coisa se permanecer sempre na esfera de influência da mãe? Não será importante para ela sair dessa esfera e depois voltar? E o Hellinger responde, sem dúvida. Primeiro ela tem que se aproximar do pai, depois se reaproximar da mãe. Se ela conhecer apenas a influência da mãe, não sentirá atração pelo masculino encarnado do pai. Então, ela vai para a vida e não é que ela não vai sentir uma atração física pelos homens, mas ela não vai se sentir, não vai conseguir também se entregar totalmente para esses homens. E tem muitas mulheres que vê o masculino com muita dor. Por quê? Porque ficou muito nessa influência da mãe e muitas vezes até em questões de lealdade também. Pergunta. Você disse que é difícil para a mulher aceitar plenamente um homem, se não se afastar do pai. Isso me intriga. E Hellinger diz, quando a mulher ainda está apegada ao pai, costuma acreditar secretamente que seria melhor parceira para ele do que sua mãe. É uma crença infantil. Se examinar honestamente as consequências para ela de semelhante parceria,
inserirá essa crença infantil num contexto adulto. O que isso significa? Ela vai levar essa crença infantil e inconsciente para a vida adulta dela, para os relacionamentos adultos. Há uma frase que pode ajudá-la a romper os laços malsãos com o pai. Ela irá dizer-lhe: mamãe é um pouquinho melhor para você do que eu. Quando a gente trabalha em constelação, a gente trabalha quando tem essas questões de relacionamento, de projeção de relação dos pais, a gente sempre costuma usar uma frase de solução que é: a mamãe é a mulher certa para você. Papai, mamãe é a mulher certa para você. Mamãe, papai é o homem certo para você. Por quê? Porque você sai do seu lugar. Quer dizer, você volta para o seu lugar. E deixa cada um no seu lugar na hierarquia. Pergunta: o que é o masculino numa mulher e o feminino num homem? Que são o masculino e o feminino, afinal de contas? Pelo menos, qual é a sua opinião? E Hellinger diz rindo: eis que há uma coisa que eu ainda não descobri. Para o homem, sempre há algo de oculto numa mulher, e vice-versa. Nem mesmo chego a compreender inteiramente o masculino, mas o que estamos discutindo nada tem a ver com compreensão conceitual. Eu não estou propondo uma teoria da masculinidade e da feminilidade. Estou tentando examinar o que as pessoas sentem nas constelações familiares e em seus relacionamentos, como também abrir espaço para que vocês entrem em contato com fatos que só podem ser conhecidos por experiência. Tentar compreender intelectualmente uma experiência é como tentar segurar o fogo. Se vocês insistirem em aprender as coisas intelectualmente, vão ficar apenas com as cinzas da fogueira. Isso aqui, gente, vale muito para o que a gente fala em constelação. Se eu ficar só aqui querendo entender, compreender o que aquela constelação quer dizer. Tem gente que chega em constelação, eu acho até engraçado. Eu já cheguei em grupo de constelação que a pessoa estava com um caderninho anotando. Eu já vi pessoa que ia ser constelada e a pessoa pegou um caderninho para anotar. Ou então quer filmar a constelação dela para ver depois. Gente, isso daí não traz um caminho não tem força. Por quê? O objetivo da constelação, quando ela trabalha no campo sistêmico, é atingir a alma. O que é a alma? A alma da gente. Aliás, o que é a alma, não? Quais almas? A nossa alma pessoal, a alma do nosso clã e a alma espiritual. Vai reverberar na alma espiritual. Então, se eu fico aqui na mente, querendo entender, eu não abro espaço para sentir. Eu não me permito soltar e sentir. Eu fico tentando entender. Isso aqui não faz sentido, não. Isso aqui não sei o que lá. Quando, na verdade, eu tenho que observar e me permitir sentir aquilo. Então, aqui ele fala, essa coisa do feminino e masculino, não vou ter nesses conceitos. No quanto tem que estar, qual o percentual disso, daquilo outro. Por exemplo, quando eu falo do traço de caráter, eu respeito muito o trabalho do Corpo Explica, e sei que as pessoas têm, em maior e menor grau, alguns traços, mas essa coisa da porcentagem exata, isso daí não faz tanta diferença, porque o que está pegando, né? O que está doendo? O que tem de errado? Poxa, já percebi, estou atraindo uns caras bananão, estou atraindo Dom Juan, então já sei, o feminino que não está bem. Como que eu vou trabalhar isso? Então, essa é a parte racional. Agora, qual que é a parte que vai fazer efeito? Eu me permitir olhar profundamente para essa mãe, abraçar essa mãe que me maltratou, falar para ela o quanto que eu queria ser amada e eu não fui, chorar essa dor dessa criança. Chorar. E quando eu não estiver aguentando mais, eu não dou conta, eu entrego para Deus isso aí, porque eu não dou conta sozinha. E esse é o caminho, tá? E aqui, para a gente finalizar, cadê?
Parece-me que o que você descreve é apenas a velha questão de Édipo em linguagem diferente. Não vejo diferença entre o que diz e o complexo psicanalítico de Édipo. Vamos ver o que o Bert vai responder. E realmente tem muito a ver, que eu até falei da questão da triangulação e fiz aqui a analogia com os traços de caráter. E aí ele coloca assim: há um equívoco fundamental de natureza fenomenológica na sua pergunta. Se inserir uma experiência nova no contexto do que já conhece, não perceberá nada de novo. Sem dúvida, a psicanálise tem uma compreensão profunda do que acontece nas relações entre pais e filhos, mas o que eu digo aqui não é a mesma coisa do que o complexo de Édipo. O pensamento psicanalítico difere do pensamento sistêmico. Mal você diz complexo de Édipo, a fenomenologia da dinâmica sistêmica desaparece. E só o que resta é o construto psicodinâmico do que já conhece. Você está se movendo num mundo de pensamento diferente. Eu não estou falando do modo como uma coisa provoca a outra, e nem tentando descrever processos inconscientes. Só descrevo o que eu vejo as pessoas fazerem realmente. Examino os sentimentos e comportamentos reais, investigando como sistemicamente associados uns com os outros. Não postulo nenhuma causalidade, apenas uma associação sistêmica e, pois, um nível de abstração diferente da teoria psicanalítica. Se você estiver interessado em observar a dinâmica sistêmica dos relacionamentos humanos, precisará concentrar a atenção no que as pessoas de fato fazem. Esse é o método fenomenológico. De outra forma, só terá palavras e conceitos dissociados da experiência, o que não basta para ajudar realmente as pessoas. Então, aqui ele vem novamente naquele ponto que eu acabei de falar sobre o sentir. O que é o trabalho sistêmico? Tem a ver com essa parte da psicanálise? Tem, mas não é só isso, é algo mais profundo. Tem o conceito da psicanálise, do complexo de Édipo, que estuda as relações, mas quando a gente envolve na questão sistêmica, a gente vê que isso vem de algo muito maior. Isso já vem das nossas consciências de clã. Muitas vezes, quando a gente vai num campo de constelação e a gente vai ver aonde que isso começou, a gente vai entender que aquilo aconteceu porque aquele pai abandonou aquela filha, porque aquele pai não teve um pai, porque o pai dele morreu, não sei, na guerra. Sabe? A gente vai ver o tanto de situação que tem envolvida, então é algo muito complexo. Se a gente começa a teorizar as coisas, isso é isso. Não, sistemicamente, Kelly, o que representa tal coisa? Ah, do lado direito você não sei o que, do lado esquerdo. Então, assim, existem alguns conceitos, mas o Bert mesmo fala que ele não trabalha com conceitos, ele trabalha com questões que ele observou. Então, é muito... Kelly, oi, pode falar, só um Luzia. minuto, desculpe te interromper. Eu estou em São Paulo, eu vou ter que sair agora, depois eu escuto o áudio, tá bom? Tranquilo, minha linda. Obrigada, um bom final de semana para vocês. Tchau, Para tchau. você também, tchau. Tchau. Então, gente, assim, a gente tem que entender que tem coisas muito maior por trás. Não foi só o pai e a mãe fez aquilo e eu sou aqui a vítima da situação, sofrendo as consequências. E eu sou um coitadinho. Não. Tem coisas muito mais profundas por trás de tudo isso. Alguém tem alguma dúvida? Querem colocar algo? Vamos lá, gente. Vamos falar. Querem? Não entendi. Diz, TT. Muitas dúvidas. Opa! Assim que é bom. É assim que é bom, porque quanto mais a gente tem dúvida, mais a gente consegue ampliar, né? E talvez eu não saiba responder todas as suas dúvidas, mas nós vamos juntos buscar essas respostas. Porque eu percebo na família que tem, vamos supor, um pai, 2 filhas, uma mãe, e
o pai não tem essa força do masculino, né? E do pai, e fica uma briga de quem manda em quem, né? Então, as filhas acabam paparicando o pai como um filho. Por que isso, né? O que acontece? Hoje, uma coisa é a idade, eu costumo falar, né? Até qualquer dia eu vou falar sobre isso. Uma coisa é a idade cronológica, Uhum. outra coisa é a idade emocional. Quantos anos será que a gente tem? Vocês já pararam para se perguntar? Será que eu tenho 43 anos cronologicamente? Mas eu vou te falar que, às vezes, quando eu estou lá com a minha mãe, eu tenho, acho que, às vezes eu tenho uns 10 anos, uns 5 aninhos, às vezes, quando eu estou com raiva dela, eu tenho uns 12, 13 anos, aquela fase de rebeldia, estou lá contra. Então, assim, e muitas vezes a pessoa vai para esses relacionamentos ainda nessa dinâmica infantil. Então, a gente vê muito isso hoje. E os nossos pais, eles não tinham esse conhecimento. Isso aqui, gente, é o quê? De 20 anos para cá, né? Mais ou menos, que começou a ser difundida a teoria do Bert Hellinger, que ele foi descobrindo que, tudo bem que o estudo dele vem de muito antes, mas até porque ele morreu já bem velhinho. Mas isso vem sendo difundido de 20 anos para cá. Chegou no Brasil o quê? Acho que mais ou menos isso, que chegou rápido aqui no Brasil. Mas, assim, perceba que a dinâmica aí, os pais são filhos. E quem que tem que pôr ordem? O pai. Porque esse filho, enquanto crianças e adolescentes, não tem consciência disso. Eles não vão conseguir voltar para o lugar deles com 5 aninhos de idade, com 10, com 16, não vai. Eles só vão conseguir voltar para o lugar deles igual a gente aqui agora. Quando eles ficarem adultos, a vida deles estiverem toda tretada, né? Não estou dizendo que é o nosso caso. Mas, assim, geralmente, o que acontece? A gente só vai conseguir consertar esse tipo de situação em que, pô, eu fui a mãe da minha mãe a vida inteira. Quando eu me coloquei, quando eu percebo um monte de coisa, eu vou buscar um conhecimento. Por que eu não saio disso? E aí eu vou descobrir, poxa, lá nas constelações, fiquei sabendo que eu estou fora do meu lugar, eu não tenho força, como é que eu vou conquistar minhas coisas se eu não me libertar disso? Eu tenho permissão para ter um relacionamento? Eu fiz um post ontem, eu vou postar ele hoje, falando sobre isso, porque muita gente não tem relacionamento porque não pode ter relacionamento. E por que não pode? Não tem permissão para ter relacionamento. E essa permissão, quando a gente é adulto, a gente se dá, só que eu só vou conseguir me dar essa permissão quando eu for, de fato, adulta. E não quando eu tiver com 43 anos de idade e a minha idade mental ainda de 15. Eu ainda quero, sabe, andar igual uma menininha, eu quero, sabe, ser cortejada pelos homens como uma menina, como uma adolescente, me comportando como adolescente. Não dá, não dá. Quando eu era adolescente, fazia coisas de adolescente, tudo certo, mas eu não sou mais. E quantos a gente não vê aí? Quantas mulheres e homens já com seus 40, e que aqui tem alguns mais jovens, os mais velhos, mas assim, já na faixa de 30, 40 anos, ainda se comportando como adolescentes. Mas todo mundo faz assim, tá, mas como já dizia minha mãe, a gente não é todo mundo, né? E aí, nós vamos seguir a manada mesmo? Só que para a gente fazer diferente, a gente vai ser divergente. E ser divergente é pesado no mundo. É muito mais fácil eu seguir a manada. Só que quem tem resultado hoje, quando a gente vê quem tem resultado, é uma minoria. Por que é uma minoria? Porque é quem não está seguindo manada. Quem consegue fazer essa coisa de não, opa, eu vou lá e vou fazer. Então, assim, hoje a gente tem muitos e muitos e muitos lares desfuncionais. Já existia antes? Já. E foi cada vez ficando pior. Porque hoje é um tal da mãe colocar o filho como centro da casa e a criança manda, ela não tem maturidade para aquilo é um peso para ela.
Aquilo vai ter consequências quando? Na vida adulta dessa criança. Consequência no relacionamento, consequência na vida profissional, financeira, um monte de gente dependente. Há 20 anos atrás, até mais, há 50 anos atrás, não tinha tanta gente com a minha idade dentro de casa de pai e mãe como tem hoje. E o porquê que eles estão lá, mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Tá, e a hora que o pai e a mãe morrem? E a fonte seca, o que vai acontecer? Você não tem escolha, você vai se enterrar junto, você vai morrer. Tem um monte de gente que fala isso para mim. Mas eu não estou falando que amanhã você vai pegar, né? Pegar essa sua trouxa, que nem minha avó falava, fazer a sua trouxinha, e vai falar, estou indo embora e não tem para onde ir, não tem condição. Não, mas você tem que organizar esse caminho. E isso é pai e mãe que faz, é pai e mãe que tem que fazer essa função. Só que se os pais são filhos, como é que eles vão pôr esses filhos para fora? Porque se o pai e a mãe é filho, está no lugar de filho, sendo cuidado, ele não vai querer que esses filhos vão embora, porque ele quer que continue cuidando deles. Eles não vão permitir que esses filhos vão embora. E para esses filhos ir embora, o peso na consciência desses filhos é muito grande. É como eu vou deixar minha mãe? Minha mãe tem 80 anos, não, eu vou ser infeliz. Se a solução for essa, eu vou ser infeliz para da vida, mas eu não vou largar minha mãe enquanto ela não morrer. E aí o filho fica esperando o quê? A mãe morrer, o pai morrer para ser feliz, para poder viver. Está vivendo a vida do outro. Então, é difícil, porque quando a gente fala esse tipo de coisa, para alguns é mas é a realidade. O que a gente vê? Um monte de mulher infértil, homem infértil, mortes de família, que eu já falei. O que é a morte de família? Infertilidade. Ou, às vezes, não é infértil no corpo, mas é aqui, porque eu não quero ter filho. Ou eu não quero. Um monte de gente dependente financeiramente e mais ainda dependente emocional. Porque, que fique claro para vocês, todo dependente financeiro é dependente emocional. Não existe isso. Eu já cheguei nessa conclusão. Não existe, o Elton fala, não existe dependente financeiro que não seja dependente emocional. Se você está dependendo financeiramente, porque é uma dependência emocional que está te segurando nesse lugar. Quando você trata lá, você vai para a vida. Vai para a vida. Acho que alguém levantou a mão e perguntou. Aqui tem algumas. Espera aí, no chat. Deixa eu ler, gente. Quando o pai se iguala como se tivesse a mesma idade da filha, tira a graça com a mãe, incentivando a filha também a fazer graça também. Ou seja, fica um desrespeito com a mãe. Claro! Esse pai desceu e ainda está querendo rebaixar a mulher, porque ele está infantil e ele ainda quer infantilizar a mulher dele junto. Então, é um homem que está infantilizado. Só que assim, gente, o que a gente tem que entender? A gente só consegue curar a gente. A gente só consegue ir no lugar onde a gente está. Quer dizer, caminhar sozinha. O outro pode ir junto? Pode. Porque o que uma mulher, nesse caso, o pai e a filha ficam tirando graça com ela. Na primeira que ele tirar a graça, opa, parou. Você está achando que eu sou o quê? Você está achando que eu sou o quê? Eu sou a sua esposa, eu mereço respeito. E você piorou que eu sou a sua mãe, você não tem nem que abrir a boca. Tá entendendo? É se impor, se impor. Na primeira vez que você fizer isso, acabou. Não vai ter segunda vez. Mas isso tem que ser feito. Não é assim, não faz isso comigo. Poxa, eu fiquei triste. Não, é de dentro para fora. E isso tem que ser uma verdade para você. Por quê? Por que a gente permite? Porque a gente também não se respeita totalmente. Quando a gente se respeita, por que as pessoas entram em relacionamentos tóxicos? Porque elas não se respeitam. E por que elas não se respeitam? Porque há feridas lá atrás muito profundas. Então ela olha aquilo ali, não foi tão ruim assim, não. Porque lá atrás o pai já maltratava, a mãe já maltratava. Então ela aceita aquela situação, que é tóxica na vida dela. Mas se no primeiro, acabou. E se continuar, uma relação que acaba o respeito, não tem como. A gente vai acabar o quê?
saindo dessa relação. Se eu me respeito, eu não me permito mais. Ou isso vai acabar, ou eu não vou permitir mais isso para mim. Só que é difícil a gente tomar essa decisão. É muito difícil. Às vezes você está casada com a pessoa há 20 anos já nessa vida. Ou hoje as pessoas elas conseguem fazer esse movimento. E eu não digo que a solução é separar, tá, gente? Para mim, isso daí é a última da última solução. Às vezes é preciso. Como ela falou, como o Elton fala muito isso na lógica da vida, é isso. Eu sou aluna do Elton, sou a discípula, eu participo do Império, do GPS, então, assim, eu gosto muito da forma como ele coloca isso. Só que, para alguns, isso é um choque de realidade, porque a gente vive num mundo de pessoas doentes. Uma pessoa saudável no meio do mundo de doentes é uma pessoa esquisita, estranha, e os doentes não vão concordar com você. Agora, até que ponto eu me banco? Para tudo bem se vocês não concordam comigo, eu sinto muito. Eu vou continuar aqui, acabou. Eu quero resultado na minha vida, eu quero viver. Eu quero viver. Quero resultado na minha vida. E como a Bruna colocou, às vezes a gente vai precisar ser um pouco egoísta. Muitas vezes. E quando a gente fala em egoísmo, é olhar para a gente. Sim, é egoísmo, é o ego. Existem pessoas que têm um egoísmo já exacerbado? Tem, porque a gente precisa dos dois, do egoísmo e do altruísmo. Mas em equilíbrio, gente, tudo em equilíbrio. Às vezes eu preciso ser egoísta, sim, até por uma questão de amor próprio, e também eu preciso ser altruísta. Eu preciso olhar o outro e compreender o outro nas suas necessidades. Então, tem tudo isso. A questão é a dose. A dose pode ser o remédio ou o veneno. Que dose que a gente está tomando? Então, é olhar para isso. Ah, agora que eu vi tua pergunta, Cleide, como que a mãe deveria se comportar? É isso, Cleide. É se impor. Ninguém vai ultrapassar o limite que eu não deixo. Por exemplo, eu sei que na infância, quando acontecem questões de abuso, uma criança ela é vulnerável, mas um adulto não. Quando essa criança ela foi abusada na infância, ela acaba que de forma inconsciente vendo isso como algo normal ou algo vergonhoso. Então existe uma dor ali envolvida. Então muitas vezes ela vai se permitir ser abusada nas relações dela. E quando eu falo abusada, aí não é um abuso só sexual, tá? É um abuso de as pessoas abusar dela mesmo, falar, sabe, e serem incisivas, falar mal delas e debochar, enfim, isso é um abuso. Agora, quando a gente cura isso, ou a gente não tem essa ferida, a gente não permite. Acabou. Daqui você não passa. Por quê? Porque eu me protejo. Porque eu protejo quem? A minha criança, que não foi protegida na infância. Se a minha criança não foi protegida na infância, eu não sei proteger minha criança desse tipo de situação. Agora, quando eu curo as minhas feridas e eu aprendo a defender a minha criança, ninguém passa. Opa, agora aqui você não vem não, filho, porque agora eu defendo a minha criança. Se lá no passado meu pai e minha mãe não defendeu, mas agora eu defendo. Agora acabou. E aí, nesse acabou, ou a pessoa toma consciência e faz um alinhamento aí desse casal de, pô, vamos conversar, fora do filho. Eu não gosto disso, não tá legal, eu me sinto assim, como é que eu me sinto? Eu me sinto desse jeito, e nananã. Então, quando há esse alinhamento, e como que a gente pode fazer diferente? Aí, beleza. Só que, às vezes, aquela pessoa não está disposta. E aí é onde eu vou olhar se essa relação vale a pena para eu continuar ou não. Fui clara, gente? Bom, aqui a Bruna falou assim, Kelly, eu percebo que meu enteado fazendo isso com a mãe dele, fico confusa se falo ou não alguma coisa. Ele não é uma criança desrespeitosa comigo e com o pai, nem com ninguém, somente com ela. Então, eu acho que nesse sentido, você pode conversar com ele, mas não exigir dele. Por exemplo, não chamar a atenção dele. Você não pode fazer isso com a sua mãe. Ela é sua mãe, sabe essa coisa? Esse papel é o papel do pai, não seu. Mas você pode conversar com ele.
porque ela é uma criança. Ó, a mamãe tem as questões dela, mas ela te ama. Vai colocando de uma forma amorosa. Você pode ser mais gentil com a sua mamãe, você pode ser mais gentil com a sua mamãe hoje. Você é um menino bom, dá aquilo que você tem para ela. Talvez ela precise de um pouquinho de amor, se você der um pouquinho do seu amor. Você vai, assim, de uma outra forma, ir colocando isso, porque ele é uma criança. E esse é o trabalho, por exemplo, que é um trabalho que eu faço na escola com as crianças. Tem um monte de criança com conflito na escola. Eu posso interferir nessa relação de pais e filhos? Não, não é meu papel, não tenho direito. Mas quando eles chegam com um problema que eu estou percebendo, ou que eu percebo, eu converso, eu oriento, eu coloco isso de uma forma amorosa. Resolver de impor isso, esses limites, essa esfera do pai e da mãe, é do pai e da mãe, não é seu. Esse papel não é seu. E aqui você falou, quando vê a cena acontecendo, não sei. Ah, então, é isso. É isso que eu já falei. Mais alguma dúvida, gente? Achei que hoje o nosso tema foi bem legal, a gente conseguiu ampliar aqui muita coisa. Tem mais alguma dúvida? Você tinha muitas. Vamos aí ao longo do processo, né? Deixem também lá no grupo, conforme for surgindo, eu vou respondendo. Talvez não só eu, mas outras pessoas. Se eu não sei, eu vou buscar também. Essa semana foi muito corrida, então não consegui nem acompanhar nada. Não, eu também, para mim também, eu não postei foi nada lá. Nem no meu Instagram eu consegui postar direito. Eu até não fiquei muito bem de saúde, não foi nada grave, mas até reverberou na minha voz, porque, ó, tô bem rouca, tô com a garganta ruim. Mas também foi uma semana, para mim, mais atribulada, porque eu trabalho na escola, então de manhã e foi semana de prova, fechamento. Então, é aquela parte mais tensa da coisa. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, um pouco com essa parte de burocracia. Para mim é algo que eu faço, mas não é algo que eu gosto, não é minha expertise. Então, a gente faz, porque como é criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. A gente faz, mas às vezes gera algumas coisinhas, né? E aí a gente precisa parar e conversar com a gente, perceber, opa, o que eu posso fazer para compensar isso aqui? E aí, ontem eu já fiz algumas compensações, é importante que a gente se compense. Vai fazer algo ruim? Opa, calma aí. Eu vou fazer isso aqui, mas depois a gente vai fazer aquilo ali que é gostoso, para compensar. Bom, gente, vamos para a nossa prática. Está todo mundo bem? Vamos tirar uma foto antes da gente fazer a prática? Quem consegue ligar a câmera, por favor? E na semana passada eu nem fiz a fotinha. Isso. Todo mundo bonito aí. Cadê? Opa. Vou lá, Tô viu? vendo vocês de blusinha, eu já tô de casaco. Ah, tá frio aí? Não, aqui tá sol. Começando a esfriar o dia, tá bonito, mas minha casa aqui no bate sol, chega até escura, Não, tá vendo? tá mais ou frio. menos esfriando, é que eu sou calorenta. Depois Ai, dos 40 você vai ver que a gente fica mais calorenta. depois dos 40 eu vou ver, eu já tenho, já estou depois dos 40. Depois fica mais calorenta. Vamos lá. Um sorriso aí bem bonito. Vou só trocar aqui, porque a minha câmera fica na frente de vocês. Deixa eu ver se dá para... Ah, aqui, melhorou. Vamos lá. Isso. E agora eu vou pedir para vocês colocarem-se numa posição de centramento. Eu vou compartilhar aqui um videozinho, uma musiquinha. Que é sem direitos autorais, acredito que o YouTube não vai me derrubar. Então, quero que vocês agora se acomodem, sintam o contato dos seus pés no chão, percebam o seu corpo,
Fechem os seus olhos. E agora permitam-se olhar apenas para dentro. Vamos agora fazer uma reconciliação com os nossos pais. Lembrando que o nosso primeiro círculo de amor é o papai e a mamãe. E nós vamos agora olhar, nos reconciliar com esses pais. Lembrando que cada um deles carrega uma criança ferida que muitas vezes se manifesta de uma forma que não é muito sagrada. Mas nós também carregamos uma criança ferida que pede amor, que pede acolhimento. E agora, nessa posição de centramento, com os olhos fechados, de uma forma confortável, eu quero que vocês façam 3 respirações profundas. Respire profundamente. Enche bem o peito de ar. Solta lentamente. Mais uma vez, inspire. Enche bem o peito de ar. E solta. E mais uma vez, inspire e solta. E agora eu quero que você imagine no centro do seu peito uma luz verde. E nós vamos fazer mais 3 respirações. E em cada respiração, essa luz se expande. Inspire e expanda essa luz. Perceba ela tomando conta do seu corpo. Inspire e expanda cada vez mais essa luz verde, essa luz amorosa. Concentre-se no ar que entra nos seus pulmões. Concentre-se no seu coração, expandindo em cada respiração. Inspira e solta. Conecte-se ao presente, sentindo esse ar que entra, que expande e que sai, e que expande ainda mais. E agora, eu te convido a imaginar-se num lindo jardim. Um jardim que é só seu. Um lugar sagrado, seguro. Você começa a caminhar nesse jardim. E você encontra a sua mãe. Mas agora, ela é só uma menininha, de uns 3 ou 4 aninhos. E traga a imagem dessa menina na sua frente. Mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe, ou não lembre dela quando criança, só imagine essa mãe, ainda uma criança, muito pequena. E essa mãe está muito assustada, essa menina, está chorando. E você pergunta por ela: por que você está assim? E a sua mãe responde:
que está procurando amor e ela não conseguiu. E agora você pega essa criança nos seus braços e diz para ela: eu te amo. Eu estou aqui, mamãe. Eu vejo você e eu vejo as dores da sua criança. Eu vejo toda a falta de amor que você teve. Eu não entendo algumas das suas atitudes, mas eu estou disposta a soltar o meu julgamento e a minha necessidade de entendimento e a minha razão. Estou disposta a abrir mão de tudo isso e acolher a pessoa que você é, mãe. O ser humano que você é. Eu te amo incondicionalmente. E agora perceba se essa criança já se acalmou. Acalente ela em seus braços. E imagine que ela vai ficando cada vez menor. Cada vez mais pequenininha, pequenininha. E nesse lugar de pequena, quando ela couber na palma da sua mão, eu quero que você pegue essa mamãe, muito pequena, e coloque ela no seu coração. Encaixe ela num lugarzinho no seu coração. E agora você volta a caminhar no jardim. E caminhando nesse jardim, você encontra um menino de 3 ou 4 anos. E você percebe que esse menino é o seu pai. E mesmo que você nunca tenha visto seu pai, só imagine, só intencione a imagem desse menino. E assim como a mamãe também está assustado, chorando. E agora, você já entende que ele está assim, porque também está procurando amor e não está encontrando. Estende os seus braços para este menino que é o seu pai. Coloque ele no colo e permita que ele sinta o quanto ele é amado. E agora eu quero que você diga para ele: papai, eu te amo. E eu passei muito tempo da minha vida discordando das suas atitudes, julgando aquilo com o qual eu não concordava. Mas agora, pai, eu estou disposta a deixar tudo isso no passado, porque isso não está me fazendo bem. Eu escolho, pai, deixar tudo isso lá no passado. E eu escolho que tudo pode ser novo a partir de agora. Hoje, eu estou aqui para oferecer o meu amor, o meu apoio e para que saiba, pai, que eu também estou do seu lado. E agora abrace com força esse papai pequeno. Sinta ele tranquilo, se sentindo amado, acolhido por você. E deixe ele também ir ficando bem pequenininho, pequenininho, diminuindo de tamanho, até caber na palma de sua mão. Coloque esse papai bem pequenininho
também no seu coração. Se possível, coloque a palma da sua mão no coração, como se você encaixasse esse pai neste lugar. Coloque ele junto com a mamãe e perceba como eles estão bem agora. Perceba como essas partes deles que moram em você agora também estão acolhidas e em paz. E neste momento, você volta a caminhar pelo seu jardim, sentindo-se em paz e tranquila. E então, você vê uma outra criança, também com 3 ou 4 aninhos, mais ou menos isso. Mas essa menina agora é você. Essa criança também está assustada, com medo, sentindo-se sozinha, talvez carente, solitária. E você já sabe que ela está assim, porque ela também está procurando amor e não está encontrando. Estenda os braços para ela. Acolha essa menina, abrace. Sinta o coraçãozinho dessa criança batendo junto com o seu. E agora repita comigo. Eu te amo, minha criança. Eu te amo, minha menina. Eu te amo muito. E eu me importo verdadeiramente por você. Eu admiro a pessoa que você se tornou, a pessoa que você vem se tornando. E eu me aceito, mesmo quando eu cometo um erro, pois estou aprendendo nessa experiência da vida. Se algo acontecer, eu estarei sempre do seu lado. Eu te apoio, eu te protejo e eu te amo incondicionalmente. Eu estou com você o tempo todo, a partir de agora e para sempre. E agora, sinta essa criança mais segura, mais tranquila. Sinta que não há mais medo. E quando você sentir que essa menina está bem segura, bem tranquila, você percebe que ela também começa a diminuir de tamanho, diminuindo, ficando bem pequenininha, até caber na palma da sua mão. Coloque ela também no seu coração, junto com as crianças dos seus pais. E perceba que nesse momento, uma luz cor-de-rosa envolve essas 3 crianças dentro do seu coração, numa luz e numa energia amorosa. Perceba que no fundo, vocês e todas as pessoas só estão buscando amor, acolhimento, apoio e aprovação. Todo ser humano está em busca. Sinta no seu coração a capacidade que você tem. Sinta no seu coração a capacidade que você tem de amar e imagine que essa capacidade agora começa a se expandir
cada vez mais, cada vez mais. E essa luz cor-de-rosa, ela vai ampliando, ampliando, ela vai aumentando, aumentando, expandindo, expandindo, chegando em todas as pessoas. Ela vai chegando em todas as pessoas que precisam de amor. Quanto mais amor você dá, mais você recebe. Receba a luz chegando a todos que necessitam. Tomando conta de tudo. E quanto mais você recebe esse amor, você fala para si mesmo: eu sou amor. Eu sou amada. Eu sou digna de amar, de ser amada. Eu sou o amor. E aos pouquinhos, vá sentindo esse amor. E vai voltando pro aqui, pro agora. Vai voltando. Vai percebendo o seu corpo. Vai mexendo os dedos dos pés, das mãos. Quando vocês se sentirem bem, pode abrir os seus olhos. E quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Eu vou interromper aqui a nossa gravação enquanto vocês vão voltando. É o nosso próximo encontro.